Fala galera, web do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a movimentação do mini índice nessa quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. E o resultado, mais uma vez, foi positivo. E isso me enche de esperança porque, muito provavelmente, neste mês de junho, se tudo der certo, eu vou voltar a fazer trade na real com o mini índice que já vem apresentando um resultado positivo há bastante tempo. Então eu vou falar em 5 pontos sobre a movimentação do dia de hoje. O primeiro ponto é o seguinte: o primeiro ponto é como eu inicio o dia. Então eu inicio o dia pegando o preço de FIBO do dia anterior. E o que é o preço de FIBO do dia anterior? Eu venho aqui na plataforma e aqui tem um indicador, preço Fibonacci. Eu pego esse preço, vou na mínima do dia anterior e arrasto até a máxima do dia anterior. Esse preço de FIBO do dia anterior, ele me serve como parâmetro para eu operar no dia seguinte. Então aqui é a mínima e aqui é a máxima. Se o ativo começou aqui em cima e ele está se direcionando para baixo, então eu vou colocar a máxima dele na máxima do dia em que eu me encontro. E aí eu vou encontrar um ponto para eu fazer as minhas compras. Se ele está caindo, eu busco compra, ainda mais no ponto em que ele se encontra, que é um ponto de compradores. Para quem acompanha o ativo, vê que a tendência primária do mini índice é uma tendência primária de queda, ele já vem há alguns dias caindo, dá uma respirada, deu uma respirada aqui, mas continua a trajetória dele de baixa e chegou em um determinado momento em que muito provavelmente ele vai dar uma respirada maior, vai dar uma lateralizada aqui. Eu falo isso porque ele já vem há muito tempo caindo. Olha como é que a banda de Bollinger está sendo utilizada para travar o preço, e aqui ele ficou um pouco fora da banda de Bollinger. Isso está acontecendo por uma série de fatores políticos e econômicos no Brasil. Não vale a pena gastar muito tempo falando sobre isso, né, porque a análise aqui é meramente gráfica. Então, assim, eu gosto muito do terceiro alvo de FIBO e da primeira linha depois do terceiro alvo de FIBO. Se essa linha estiver com essa distância, com essa amplitude aqui, que eu considero uma amplitude boa, eu coloco nela. Se não, se ela estiver aqui na metade, aí eu acabo colocando na segunda linha depois do terceiro alvo de FIBO. Então eu coloquei, ó, veja que foi quase na mínima do movimento, e logo na sequência, muito rápido, me tirou e deu esses 90 pontos aqui. Por que eu faço isso? Porque eu, há muito tempo atrás, lá em 2014, 2013, eu conheci primeiro o mini índice, depois conheci o mini dólar. Só que como eu estava fazendo faculdade, eu tive que optar entre mini índice, mini dólar e faculdade. E eu queria acabar minha faculdade para operar na Bolsa de Valores. Então eu acabei a minha faculdade e agora eu estou tentando outros concursos públicos em que eu tenho uma possibilidade maior de fazer um gerenciamento melhor do meu tempo para eu operar. No momento não está sendo possível fazer isso. Então o que eu faço? Eu tenho que encontrar uma metodologia para eu não ficar o tempo inteiro na frente do computador. A metodologia é essa, utilizar o preço de FIBO. Então o preço de FIBO caiu, eu fiz uma compra, 450 pontos aqui, ele me tirou, e depois ele continua a trajetória dele. Hoje foi um dia de notícia, eu todo dia vejo isso, dou uma olhada aqui no BR Investing para ver se tem notícia 3 estrelas. Então hoje teve notícia 3 estrelas, na verdade não é aqui, na verdade no calendário econômico. E aí eu começo o dia dando uma olhada nas notícias, dou uma lida em uma outra coisa e vou colocando as minhas ordens aqui. Coloquei a minha primeira ordem aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, quarta um pouco mais abaixo. A partir do momento que o ativo começou a subir, aí eu tive que estudar um ponto, eu arrasto o preço para essa mínima aqui e estudo um ponto para fazer as vendas. Aqui, ó, acabou não fazendo uma venda, né? A primeira linha está muito perto, na segunda linha ele não pegou uma venda minha, então não pegou a venda, estava por aqui, 1, 2, 3, 4 aqui em cima, ele não pegou, ele teria dado aí mais 450 pontos, R$ 180 com um contrato. Isso daí é muito bom. Qual é o segundo ponto que eu tenho para falar com relação ao mini índice? Com relação ao mini índice é isso. O primeiro ponto, encontrar lá o preço de FIBO do dia anterior e passar a trabalhar com ele nesse dia. O segundo ponto o setup que eu gosto foi exatamente o que aconteceu aqui. Bateu aqui, subiu, me tirou e show de bola. O terceiro ponto é, com uma chance só eu consegui fazer 450 pontos, que é uma pontuação bastante expressiva, justamente utilizando esse setup aí, mas infelizmente eu não entrei aqui, não consegui entrar, não sei se eu coloquei a ordem um pouquinho mais acima, mas ele bateu exatamente na linha, e aí ele acabou caindo e não me colocou dentro de novo da operação. Quarto ponto para falar com relação ao mini índice, que é o ativo que a gente está vendo agora,
é a velha banda de Bollinger. Eu, quando comecei a operar muito tempo lá atrás, eu operava no gráfico de 1 minuto, só que as emoções no gráfico de 1 minuto são coisas loucas, assim. Você entra e sai com uma rapidez absurda. Bateu no topo da banda de Bollinger, caiu, você vendeu e tenta pegar lá os 100 pontos. Eu operava por 100 pontos e fazia isso. Ia operando lá por 100 pontos, pegava 100 pontos ou perdia 100 pontos. Pegava 100 pontos ou perdia 100 pontos. E eu fui fazendo isso por um longo período até abandonar de vez para investir na faculdade. O quinto ponto O quinto ponto foi exatamente onde ele parou, né? Isso daí eu já acabei adiantando o quinto ponto. Quando ele está caindo, eu pego a máxima do preço de FIBO, coloco na máxima do movimento e vejo um ponto para eu fazer uma compra, que foi o que eu fiz aqui. Quando ele está subindo, eu coloco a mínima do preço de FIBO e coloco na máxima lá de cima. E aí eu coloco nas linhas, a primeira linha que estava muito perto, eu coloco as ordens aqui. E ele parou exatamente nessa linha aí. E depois ele voltou a cair. Voltou a cair, eu vou lá de novo naquela linha e ó, mais uma vez na primeira linha, depois do terceiro alvo de FIBO, ele deu uma respirada. Aqui daria para fazer uma pontuaçãozinha ainda, daqui dessa linha até o topo do movimento, a gente está falando aí de aproximadamente 200 pontos. Pô, 200 pontos com 5 contratos são R$200. Com um contrato são R$40, é uma pontuação bastante expressiva e dá para tirar um dinheiro maneiro. No dia de hoje foram R$90, eu consegui fazer um trade só, esse daqui não me colocou dentro, mas eu considero que foi um dia bastante agradável, né, para quem gosta de operar o ativo. E era isso que eu tinha para falar com relação ao mini índice, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.